Oi, pessoal! Esse é o nosso curso de Geometria Analítica e nesse vídeo nós vamos falar sobre vetores. Mais especificamente, nós vamos ver como nós podemos representar vetores no plano de forma algébrica. Antes de mais nada, nós precisamos definir um sistema de coordenadas no plano. Nós vamos usar as coordenadas cartesianas porque elas são as mais utilizadas. Um sistema de coordenadas cartesianas ele é formado pelo eixo x e pelo eixo y, ortogonais um ao outro. E, dado um ponto P aqui no plano, nós podemos determinar as coordenadas do ponto P projetando o ponto P ortogonalmente sobre os eixos. Projetando o ponto P ortogonalmente sobre o eixo x, nós temos a coordenada x do ponto P. E projetando o ponto P ortogonalmente sobre o eixo y, nós temos a coordenada y do ponto P. De modo que o ponto P fica identificado por um par ordenado xy. E, consequentemente, um par ordenado xy fica associado a um ponto P do plano. Fixado o sistema de coordenadas, nós vamos definir dois vetores, que são esses vetores que acabaram de ser desenhados, o i e o j, e esses vetores vão compor uma base para o plano. Esses dois vetores, eles não são paralelos, então, por isso, a partir deles dois, nós podemos obter qualquer vetor do plano que a gente queira. O vetor i é chamado de vetor canônico i, e ele é unitário, tem a direção e sentido do eixo x positivo. Então, ele pode ser representado por um segmento orientado com origem na origem e extremidade no ponto 1, 0. O vetor j é chamado de vetor canônico j, e ele tem a direção e sentido do eixo y e é unitário. Então, ele pode ser representado com origem na origem e extremidade no ponto 0, 1. Se nós multiplicarmos o vetor i por um escalar x, vamos ter o resultante xi. E se nós multiplicarmos o vetor j por um escalar y, teremos o resultante yj. Ao somarmos o vetor xi com o vetor yj, nós vamos ter esse vetor que acabou de ser desenhado aí em azul, que nós chamamos de vetor v. Observem que o vetor v foi obtido a partir dos vetores canônicos i e j. Eu consegui obter o vetor v fazendo x vezes i mais y vezes j. Então, nós podemos dizer que o vetor v tem expressão analítica xi mais yj. Os vetores i e j, eles foram definidos já previamente. Então, o que define o vetor v são os coeficientes x e y dessa expressão. Dessa forma, o vetor v também fica determinado pelo par ordenado xy, porque essa notação implica que o vetor v tendo coordenadas xy, ele vai ser obtido fazendo x vezes i mais y vezes j. Particularmente, o vetor i pode ser escrito como 1i mais 0j. Então, a primeira coordenada do vetor i é 1, porque o coeficiente de i é 1, e a segunda coordenada do vetor i é 0, porque o coeficiente do j é 0. Então, o vetor i tem coordenadas 1, 0. O vetor j pode ser escrito como 0i mais 1j. Então, a primeira coordenada do vetor j é 0, porque o coeficiente do i é 0. E a segunda coordenada do vetor j é 1, porque o coeficiente de j é 1. Então, o vetor j tem coordenadas 0, 1. O vetor nulo pode ser escrito como 0i mais 0j. Então, a primeira coordenada do vetor nulo é 0, porque o coeficiente do i é 0. E a segunda coordenada do vetor nulo é 0, porque o coeficiente do j é 0. Então, o vetor nulo tem coordenadas 0, 0. Nós temos aqui um exemplo onde temos a representação geométrica dos vetores u e v, e vamos determinar a representação algébrica desses vetores u e v. Então, aqui nós temos a base canônica, a partir do qual nós vamos construir os vetores u e v para saber a expressão deles. O vetor u, nós podemos obter fazendo
2i mais 1j. Então, o vetor u é dado por 2i mais 1j, ou simplesmente nós podemos dizer que o vetor u tem coordenadas 2 e 1. A primeira coordenada é 2 porque o coeficiente do i é 2, e a segunda coordenada é 1 porque o coeficiente do j é 1. Para o vetor v, nós podemos obtê-lo fazendo menos 1i mais 2j. Então, o vetor v é dado por menos 1i mais 2j, ou simplesmente podemos dizer que o vetor v tem coordenadas menos 1 e 2. A primeira coordenada é menos 1 porque o coeficiente de i é menos 1, e a segunda coordenada é 2 porque o coeficiente de j é 2. Se nós tivermos as coordenadas do vetor e quisermos obter a representação geométrica do vetor, nós podemos usar o fato de que a partir das coordenadas nós temos a expressão analítica do vetor. O vetor u com coordenadas 3 e 0 corresponde ao vetor 3i mais 0j. Então, eu obtenho o vetor u fazendo o vetor 3i. O vetor v ter coordenadas menos 4 e 0 indica para nós que o vetor v é o vetor menos 4i mais 0j. Ou seja, o vetor v é o vetor menos 4i. O vetor w ter coordenadas 5 e 3 indica para nós que o vetor w é dado por 5i mais 3j. Então, aqui, a partir da origem, eu posso fazer 5i mais 3j e vou obter o vetor v. Agora, vamos definir o que é o módulo de um vetor. Dado um determinado vetor, o módulo desse vetor é o comprimento do vetor. E vamos ver agora como é que nós podemos fazer para calcular esse módulo. Se um vetor v tem coordenadas x e y, aqui estará a representação geométrica desse vetor, que pode ser obtida fazendo x vezes i mais y vezes j. Vejam que aqui eu destaquei um triângulo em azul, que é um triângulo retângulo, cuja medida da hipotenusa é o comprimento do vetor v. É o módulo do vetor v que a gente quer determinar. Esse cateto da base tem a medida da coordenada x do vetor e o outro cateto tem a medida da coordenada y do vetor. Usando o teorema de Pitágoras, nós temos o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. E então, podemos dizer que o módulo do vetor v é igual à raiz quadrada da coordenada x elevada ao quadrado mais a coordenada y elevada ao quadrado. Nós temos aqui um exemplo onde temos alguns vetores para os quais nós vamos calcular o módulo. Eu fiz aqui a representação geométrica desses vetores. O vetor u com coordenadas menos 4 e 3 corresponde ao vetor menos 4i mais 3j. O vetor v com coordenadas 1 e 1 corresponde ao vetor 1i mais 1j. O vetor w com coordenadas raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, corresponde ao vetor raiz de 2 sobre 2 vezes i mais raiz de 2 sobre 2 vezes j. Para nós calcularmos os módulos desses vetores, nós vamos usar a fórmula que foi dada anteriormente, que diz que o módulo de um vetor é a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado. Para o vetor u, a primeira coordenada é menos 4 e a segunda coordenada é 3, então nós teremos a raiz da primeira coordenada, que é menos 4, elevada ao quadrado, mais a segunda coordenada, que é 3, elevada ao quadrado. Isso nos dá a raiz de 16 mais 9, que é igual à raiz de 25, que é 5. Então, o módulo do vetor u é 5. Isso significa que o comprimento do vetor u é 5. Para o vetor v, nós vamos ter o módulo de v igual à raiz da primeira coordenada, que é 1, elevado ao quadrado, mais a segunda coordenada, que é 1, elevado ao quadrado. Isso nos dá a raiz de 1 mais 1, que é igual à raiz de 2. Se o módulo do vetor v é raiz de 2, então o comprimento do vetor v é igual à raiz de 2. Para o vetor w, o módulo de w vai ser igual à raiz
da primeira coordenada de W, que é a raiz de 2 sobre 2, elevada ao quadrado, mais a segunda coordenada de W, que é a raiz de 2 sobre 2, elevada ao quadrado. Isso nos vai dar raiz de meio mais meio, que é a raiz de 1, que é igual a 1. Então, se o módulo do vetor W é 1, é porque o comprimento do vetor W é igual a 1. Quando um vetor tem comprimento igual a 1, ele é chamado de vetor unitário. Então, o vetor W é um vetor unitário. Como o vetor W é um vetor unitário que tem a mesma direção e o mesmo sentido que o vetor V, como a gente está vendo aqui na figura, o vetor W é chamado de versor do vetor V. Se nós temos dois vetores para os quais nós conhecemos as coordenadas, no caso, temos aqui um vetor U cujas coordenadas são x1 e y1 e um vetor V cujas coordenadas são x2 e y2, esses vetores vão ser iguais se e somente se as coordenadas forem, respectivamente, iguais. Então, eu preciso ter a primeira coordenada do vetor U igual à primeira coordenada do vetor V e a segunda coordenada do vetor U igual à segunda coordenada do vetor V. Nós também podemos definir agora as operações com vetores de forma algébrica. Para a soma de vetores, se nós tivermos um vetor U com coordenadas x1 e y1 e um vetor V com coordenadas x2 e y2, a soma dos vetores U e V vai ser dada pela seguinte expressão. O vetor U, que se tem coordenadas x1 e y1 corresponde à expressão x1i mais y1j, somado com o vetor V, que se tem as coordenadas x2 e y2, é dado pela expressão x2i mais y2j. Somando ali as componentes de U e de V, agrupando os termos semelhantes em I e em J, a soma U mais V vai ser dada por x1 mais x2 que multiplica I, mais y1 mais y2 que multiplica J. Portanto, o resultante da soma de U mais V vai ser um vetor, cuja primeira coordenada vai ser x1 mais x2, ou seja, a soma da primeira coordenada de U com a primeira coordenada de V, e cuja segunda coordenada vai ser y1 mais y2, ou seja, a soma da segunda coordenada de U com a segunda coordenada de V. Para a multiplicação por escalar, vamos tomar aqui um vetor com coordenadas x, y e um número real k. Se nós multiplicarmos k pelo vetor v, então nós vamos estar multiplicando k por xi mais yj. Aplicando a regra distributiva da multiplicação, k vezes v vai ser kxi mais kyj. Ou seja, o resultante da multiplicação por escalar vai ter primeira coordenada igual a k vezes x, segunda coordenada igual a k vezes y. Por exemplo, vamos tomar aqui os vetores U com coordenadas 4 e 1 e V com coordenadas 2 e 6. Eu fiz aqui a representação geométrica desses vetores. Aqui está representado o vetor U, olha. Se as coordenadas dele são 4 e 1, então o vetor U é 4i mais 1j. E do vetor V também. O vetor V tem coordenadas 2 e 6, então ele é o vetor 2i mais 6j. Nós vamos calcular a soma U mais V. Até agora, nós vimos como fazer essa soma de forma geométrica. Então, somar U mais V era feito desenhando o vetor U, a partir da extremidade do vetor U desenhando o vetor V, e o resultante teria origem na origem de U e extremidade lá na extremidade de V. E seria esse vetor desenhado aqui em laranja. Na figura dá para nós vermos que esse resultante seria o vetor 6i mais 7j.
Se eu for fazer esse cálculo algebricamente, da soma do vetor u com o vetor v, então eu vou tomar aqui o vetor u, 4, 1, somado com o vetor v, 2 e 6, e o vetor resultante vai ter coordenadas que vão ser obtidas somando as coordenadas correspondentes dos vetores u e v. A primeira coordenada do resultante vai ser a primeira coordenada do u, que é 4, mais a primeira coordenada do v, que é 2. A segunda coordenada do resultante vai ser a segunda coordenada do vetor u, que é 1, mais a segunda coordenada do vetor v, que é 6. Com isso, o resultante tem uma primeira coordenada igual a 4 mais 2, que é 6, e uma segunda coordenada igual a 1 mais 6, que é 7. Então, o vetor resultante tem coordenadas 6 e 7, e ele corresponde ao vetor 6i mais 7j. Agora, nós vamos fazer a multiplicação por escalar de 2 por u. Multiplicar o vetor u por 2 vai resultar em um vetor que tem o comprimento igual ao comprimento do u multiplicado por 2, que tem a mesma direção do u e o mesmo sentido do u, que é esse vetor desenhado em verde aqui. E nós podemos ver que esse vetor vai ser o vetor 8i mais 2j. Algebricamente, fazer 2 vezes o vetor u é multiplicar 2 pelo vetor u, 4, 1. E então, o resultante vai ter coordenadas que vão ser obtidas multiplicando 2 por cada coordenada correspondente do vetor u. A primeira coordenada do vetor resultante vai ser 2 vezes a primeira coordenada do vetor u, que é 4. E a segunda coordenada do vetor resultante vai ser 2 vezes a segunda coordenada do vetor u, que é 1. Então, o vetor resultante vai ter primeira coordenada igual a 2 vezes 4, que é 8, e segunda coordenada igual a 2 vezes 1, que é 2. Bem, agora nós podemos também definir um vetor por meio de 2 pontos e descobrir qual vai ser a expressão analítica desse vetor ou as suas coordenadas. Então, vamos supor que nós temos 2 pontos, um ponto A com coordenadas x, a, y, a, e um ponto B com coordenadas x, b, y, b. Aqui estão os 2 pontos, e no sistema cartesiano eu consigo obter as coordenadas deles, xa, ya para A, xb, yb para B. Nós podemos definir um vetor AB que tem origem em A e extremidade em B, e estou ali chamando esse vetor de vetor V. O nosso objetivo é descobrir qual é a expressão para o vetor V, para então saber as coordenadas dele. Para descobrir isso, nós vamos considerar aqui 2 vetores. Esse primeiro aqui é o vetor OA, que vai dar origem até o ponto A, e esse outro vetor é o vetor OB, que vai dar origem até o ponto B. Observem aqui se eu tomar o vetor OB e a partir da extremidade do vetor OB eu acrescentar o oposto do vetor OA. Esse vetor que eu acrescentei aqui tem o mesmo comprimento que o vetor OA, a mesma direção que o vetor OA, porém sentido contrário ao do vetor OA. Então, ele é o oposto do vetor OA, ele é o menos OA. O resultante de eu fazer OB com menos OA é justamente o vetor V que nós estamos procurando. Então, se o vetor V é determinado pelos pontos A e B, se o vetor V tem origem em A e extremidade em B, ele é o vetor AB, e para obter as coordenadas desse vetor, nós podemos simplesmente fazer o vetor OB menos o vetor OA. Quem vai ser o vetor OB? O vetor OB, veja só, ele é xb vezes i mais yb vezes j. Então, as coordenadas do vetor OB são xb, yb, que são as mesmas coordenadas do ponto B. O vetor OA
é o vetor xai mais yaj. Então, as coordenadas do vetor OA são xa, ya, que são as mesmas coordenadas do ponto A. Por isso, basicamente, a gente pode dizer que obter o vetor AB consiste em fazer as coordenadas da extremidade desse vetor, que no caso é o ponto B, menos as coordenadas da origem desse vetor, que no caso é o ponto A. Com isso, nós teremos as coordenadas do vetor AB. Por isso, sempre que vocês tiverem um vetor determinado por 2 pontos, vocês vão fazer as coordenadas da extremidade daquele vetor menos as coordenadas da origem dele. Por exemplo, vamos considerar aqui os pontos A, com coordenadas menos 2 e 1, e B, com coordenadas 2 e 4. Nessa figura, nós temos a representação do ponto A e do ponto B. Qual seria o vetor AB? O vetor AB seria representado com origem em A, extremidade em B. Para nós descobrirmos as coordenadas desse vetor, nós temos que fazer as coordenadas da extremidade do vetor, que é o ponto B, menos a origem do vetor, que é o ponto A. Então, eu teria ponto B, 2 e 4, menos ponto A, menos 2 e 1. O resultante vai ser o seguinte: a primeira coordenada aqui vai ser a primeira coordenada de B, que é 2, menos a primeira coordenada de A, que é menos 2. Então, eu vou ter 2 menos menos 2, que vai resultar em 4. E a segunda coordenada é a segunda coordenada de B, menos a segunda coordenada de A. Então, eu terei 4 menos 1, que vai resultar em 3. Por isso, podemos dizer que as coordenadas do vetor AB são 4 e 3. Ou que o vetor AB é o vetor 4i mais 3j. Representei em laranja aqui o vetor AB a partir da origem. Olha, o vetor 4i mais 3j representado a partir da origem. Se nós quiséssemos determinar o vetor BA, então faríamos a extremidade, que agora é A, menos a origem, que é o ponto B. Então, eu teria menos 2 e 1, menos 2 e 4. O resultado seria, teria a primeira coordenada igual à primeira coordenada do A, que é menos 2, menos a primeira coordenada do B, que é 2. Menos 2 vai resultar em menos 4. A segunda coordenada vai ser a segunda coordenada do A, menos a segunda coordenada do B. Então, eu vou ter 1 menos 4, que vai resultar em menos 3. O vetor BA é o vetor que tem origem em B, extremidade em A, e ele vai ser menos 4i menos 3j. Em verde, eu tenho um representante para o vetor BA a partir da origem. Menos 4i menos 3j. Observem que, aqui no desenho, né, os vetores AB e BA têm mesmo comprimento, mesma direção, mas têm sentidos contrários. Então, eles são opostos. E vejam que as coordenadas deles também são opostas. Por fim, nós vamos ver qual a condição que tem que ser estabelecida para nós termos dois vetores paralelos. Nós já vimos que, quando a gente multiplica um vetor por um escalar, a gente obtém um vetor paralelo ao que nós multiplicamos, né? Então, a gente obtém um vetor de mesma direção do que o que eu tinha inicialmente. Dessa forma, se dois vetores forem paralelos, é porque um deles pode ser obtido a partir da multiplicação do outro por um escalar. Então, a gente diz que um é múltiplo escalar do outro. Por isso, nós podemos dizer que dois vetores vão ser paralelos, ou ter a mesma direção, se e somente se um for múltiplo escalar do outro. Se o vetor U tiver coordenadas x1, y1 e o vetor V tiver coordenadas x2 e y2, para um ser múltiplo escalar do outro, nós vamos ter que ter um dos vetores igual a uma constante multiplicando o outro vetor. No caso aqui,
foi escrito que o vetor u é igual a uma constante vezes o vetor v. Então, o vetor u com coordenadas x1 e y1 vai ser igual a k multiplicado pelo vetor v com coordenadas x2 e y2. Aí eu vou ter x1 e y1 igual a kx2, ky2. Para essa igualdade ser válida, a primeira coordenada do vetor da esquerda, que é x1, tem que ser igual à primeira coordenada do vetor da direita, que é kx2, e o mesmo tem que acontecer para as segundas coordenadas. y1 tem que ser igual a k vezes y2. Se eu isolar o k em cada equação obtida a partir da comparação de cada par de coordenadas, nós teremos x1 sobre x2 igual a y1 sobre y2 igual a constante k. Se houver uma constante k que seja igual a x1 sobre x2, que seja igual a y1 sobre y2, então os vetores u e v são paralelos porque um deles vai ser múltiplo escalar do outro. Vai existir um número k que eu multiplico um desses vetores por k e obtenho o outro vetor, e então eles vão ser vetores paralelos. Quando dois vetores forem paralelos, a gente indica desta forma aqui, U paralelo a V. O vetor nulo, ele pode ser escrito como 0 vezes um vetor qualquer. Então, o vetor nulo é um múltiplo escalar de qualquer outro vetor. Por isso, a gente diz que o vetor nulo é paralelo a qualquer outro vetor. Por hoje, encerramos esse vídeo por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima!